Muito bem, vamos começar mais um Maxi Desenvolve Week. Vocês já sabem esse texto, né? Bem-vindos, bem-vindas. E o nosso tema é treinamento. Hoje à tarde a gente vai fazer como as outras duas que a gente já fez, áudio, luz. Hoje a gente parte para a imagem. E isso para que a gente consiga fazer um alinhamento técnico de todas as áreas operacionais da empresa, tá? A gente pode jogar esse PowerPoint lá na tela? E o Maxi Desenvolve foi pensado para vocês. Essa é uma edição especial para o comercial. Nossa liderança hoje é o Ivan. A gente vai fazer ainda com o Ivânio e o Paulo ainda. Nosso objetivo hoje é estruturado com foco técnico, tá? Conectando diretamente o time comercial às áreas que eu falei para vocês. E no final, o que a gente quer aqui? Que vocês estejam mais preparados, leituras técnicas mais consolidadas e que a gente possa estreitar relacionamento, tirar dúvida o quanto antes. Cada vez mais eu sinto que é duro você fazer um orçamento se você não tem muito repertório ou se aquele equipamento não está ali, é o que você conhece, mas não está à disposição. E acho que os produtores técnicos ajudam muito a gente nessa caminhada. É pouco tempo para entregar um orçamento para o cliente e um mundo de soluções para a gente poder oferecer. Então, a ideia aqui é que a gente cada vez mais estreite esse relacionamento para ganhar tempo e treinamento para a gente ganhar conhecimento, né? Então, entender um pouco dessa lógica técnica e todas as soluções aí para evitar riscos, né? Evitar promessas inviáveis e melhorar a qualidade da nossa entrega. Hoje, a gente vai trazer essa fera aqui, Ivan Macedo, que assim, um show à parte, né? Começamos no pagode, chocolatinho na mesa, vem aqui e faz o resto, parça. Boa tarde, gente. Boa tarde. Ó o clima. Obrigado. Valeu, Volpe. Obrigado. Boa tarde, gente. Tudo bem? Eu acho que assim, todo mundo é importante. Todos os setores da empresa são importantes. Luz, som, cada um tem sua importância, cada um tem seu valor aqui dentro da Max, como qualquer outra full service, como qualquer outra empresa. Mas é isso. Vocês imaginam se eu fosse começar uma apresentação e fosse um presidente de alguma empresa e bem na hora que fosse começar a acontecer isso, a luz está acesa, o som está falando. E mesmo se o som não falar, eu consigo falar. Se a luz estiver apagada, eu consigo acender a luz. Mas e a imagem? Como que a gente faz? E não estou dizendo que eu sou mais importante que ninguém, não. É só para a gente entender a importância de ter uma venda bem feita. Tiago, pode voltar. Se voltar, pelo amor de Deus. Espero que volte. Obrigado, Tiago. Para quem não me conhece, meu nome é Ivan. Acho que todo mundo me conhece já, mas só vou contar um pouquinho da minha história, tá? Eu estou desde 1999, na verdade. Sou novinho, né? Vivendo evento. Tá? Comecei em 99, bem finalzinho de 99, em uma feira que eu fui convidado para ser... você vai ali, esticar uns cabinhos ali e desde então estou aqui. Tá? Já passei por áudio, já passei por luz, já conheci um pouquinho de tudo, mas quando o vídeo, a parte de imagem e vídeo bateu na minha vida, realmente foi algo que me encantou, justamente por essa questão de fazer as pessoas enxergarem algo diferente. Eu vou contar até uma coisa muito pessoal minha. Quando eu comecei, há muitos anos atrás, a Ivete Sangalo veio logo em seguida, ou ela estava ali também já fazendo sucesso, não me lembro muito bem. E eu falava assim, nossa, um dia eu vou chegar a fazer um show da Ivete Sangalo. E eu fiz esse show da Ivete Sangalo. E para mim foi um orgulho tremendo. Eu juro para vocês que eu me emocionei na hora que eu estava lá. Não era eu que era VJ dela nem nada, mas eu entreguei aquele show sendo técnico e aquilo me deixou bastante emocionado. Estou há 6 meses aqui na Max, também aprendendo, evoluindo. Eu acho que eu entrei numa hora muito boa na Max. Acho que quem está entrando agora, quem já era da Max, eu acho que está vendo uma diferença. E quem está entrando agora, eu acho que está entrando num bom momento, assim como eu também entrei, tá? Que a intenção é realmente a gente crescer e ser, como a gente fala muito do Sync, né? Ser 30% maior daqui a 5 anos.
Usando um pouquinho o pretexto do Leandro de ontem, que falou que a gente mostrar os maiores eventos que fez, né? Eu achei legal da parte dele. Eu vou mostrar 2 eventos que eu fiz. Um deles foi o maior que eu fiz de verdade em termos de público. Não foi o maior que eu fiz em termos de LED, mas em dificuldade foi o maior que eu fiz. E o outro foi uma das maiores projeções mapeadas que eu fiz. Não que eu fiz como técnico, mas que eu fiz como gestor, tá? O primeiro é o Madonna. Acho que vocês devem ter na memória. Madonna foi há 2 anos atrás. Foi um desafio muito, muito, muito grande. A gente ter que fazer tela de delay do palco até a última tela de delay com 2,5 km. Não foi mole, a gente ter que sol, areia, técnico dormindo em cima de estrutura. Aprendi muito com esse evento, de verdade. Eu já tinha feito outros festivais e tudo, mas esse realmente foi uma escola para mim, tá? Até mesmo por conta da estrutura que a Madonna trouxe, que a Solotec, que é a empresa que atende ela, trouxe. Também aprendi muito com eles. E o outro evento é esse evento aqui, que é uma projeção. Isso daqui é uma fábrica da Cerveja Cabaré. Por favor, não olhem para o concorrente, tá? Eu estava lá ainda, então. Isso aqui é uma fábrica da Cabaré e a gente ia fazer a inauguração dela com projeção. Foi um projeto feito assim, com uma antecedência, bem pensado, tudo. Então, a gente teve uma entrega assim que eu achei fenomenal. Eu não estava lá presente, mas eu estava lá. Inclusive, tem um técnico, né, que é nosso hoje, que é o Paulo, que é o Jacaré, né, todo mundo conhece como Jacaré. Ele estava também nesse evento e ele mesmo fala que até hoje é um dos maiores eventos que ele fez assim, em termos de projeção. Ficou muito, muito bonito. Era Gustavo Lima, a gente recebeu até e-mails de elogios dele na época. Então, é só para contar um pouquinho da minha história, tá, gente? Então, eu tenho que aprender. Cada dia mais eu aprendo na minha vida. Eu aprendo com vocês. Mas eu também estou aqui disposto a ceder o meu conhecimento para vocês. Então, sempre que vocês precisarem de alguma coisa, por favor, eu sempre estarei à disposição. Isso daqui é a nossa lista de equipamento. Não conheço tudo que a gente tem dentro de casa. Tá? Tem muita coisa que vocês perguntam para mim hoje. O que foi, Luiz? Você perguntou para mim, Luiz? Kiloview. Eu falei, não sei nem o que é isso, cara. E eu confesso, não sei o que é isso. Não sei se ele conseguiu resolver essa questão. Vamos lá. Vamos falar um pouquinho de painéis de LED, switch de vídeo, projetor, monitor, timing, software. Isso daí tudo são coisas que a gente tem. Eu vou dar um enfoque maior nessa apresentação para alguns diferenciais em LED, em switch de vídeo, tá? Para vocês poderem ter um pouquinho mais de conhecimento. Se eu fosse falar tudo de vídeo que eu tenho, a gente ia ficar aqui até sexta-feira. Mas o tempo é curto. Esses são alguns equipamentos que a gente tem. O Amor do Braga, a Aquilon. Tá? Aqui nós temos a E3, painéis de LED, projetores, timers, né, e afins. Isso daqui, até obrigado, Volpe. Eu ia colocar isso aqui, mas esqueci de verdade. Isso aqui são periféricos, tá, gente? Se eu for contar para vocês tudo que a gente tem de periférico aqui dentro, até eu realmente fiquei muito surpreso quando eu vim para cá 6 meses atrás, pela quantidade de periférico que a gente tem dentro da empresa. É muito grande e a gente está evoluindo cada vez mais. Há alguns meses atrás, o Zé falou para mim que ia comprar esse equipamento aqui. Para vocês pode ser uma besteira, pode ser um nada, de verdade assim, tá? É um distribuidor HDMI. Essa marca Teatrix é uma das melhores marcas do mundo. Vou te falar que essa marca aqui no Brasil, quem tem, somos nós, apenas. Cada um desse daqui, ele custa algo de $3.000. Então, é difícil você pegar uma empresa hoje que vai ali, eu preciso comprar um distribuidor HDMI. O cara não vai gastar $3.000 num distribuidor HDMI. Ele vai gastar R$100 no Mercado Livre, vai chegar, vai entregar o evento, tá bom. Só que com isso daqui, a gente está pensando realmente na qualidade da entrega e na segurança da entrega, tá?
Quando ele falou para mim que ia comprar esse, eu falei, Zé, agora é a hora. Conheço a marca, já estive lá fora, já vi a marca de perto. É uma marca excelente. Depois, se vocês quiserem, eu apresento para vocês como equipamento. Vamos falar um pouquinho de painel de LED. Nem sei se todo mundo aqui já vem de evento, não sei se todo mundo já passou por empresa de evento, mas eu acho que isso daqui, independente do que se já passou ou não, é vocês saberem o que é um pixel pitch de um LED. É justamente essa distância aqui, ó, entre um LED e outro. Hoje em dia, dentro da Max, a gente tem o 2.6, que é justamente os milímetros entre este e este. 2.6 milímetros. Até 10 milímetros dentro da Max. 10 milímetros a gente não vende, tá? Pelo amor de Deus. Temos 3.9, 4.8 e 2.9. Tá? Esse pixel pitch é justamente o que vai definir a distância que você vai ter. Desculpa, eu ia falar uma curiosidade. Esse pixel pitch hoje, usual no mercado 2.9, 3.9. A gente tem 1.9, 1.8 já no mercado brasileiro, a gente já tem isso de concorrente. O Zé veio questionar comigo se valia a pena ou não comprar. A gente está definindo se vale a pena ou não comprar, porque é um painel muito, muito, muito sensível. A resolução é maravilhosa, mas ele é muito sensível. E existe no mundo da Sony que é 0.37. 0.37 é basicamente você está com uma TV, porém montada como um painel de LED. Você olhou para ele, o pixel quebra. Então, é meio arriscado, né? Falando sobre o pixel pitch ainda, essa é mais ou menos a diferença, tá, gente? Óbvio que não é numa escala real, tá? Mas 3 milímetros, 4 milímetros, olha como vai mudando a resolução. Até você chegar no 10 milímetros, que você não vai ter uma resolução da mesma imagem aqui, do mesmo jeito. Entenderam isso? Todo mundo? Então tá bom. Por isso que a gente tem que seguir essa regra. Se eu estou com um painel com pixel pitch menor do que 2 milímetros, 1,5 metro. Se eu estou com pixel pitch de 10, 12 milímetros, 20 milímetros, 20 nem tanto, mas 12 milímetros, eu já tenho que estar a 12 metros de visualização. Vocês estão enxergando bem esse painel, né? Muito bem. Esse painel é um pixel pitch de 2.6. Aqui onde eu tenho uma ótima visualização. Se eu chegar muito perto, eu não vou ter essa visualização muito boa. Entenderam? Nenhuma dúvida? Eu tenho uma dúvida com relação ao Glass, porque isso gera uma confusão na minha cabeça. Na minha cabeça, o Glass tem menos resolução que um painel 3.9 convencional. Eu estou certa ou eu estou errada? Você está certa. O Glass eu devia ter até colocado sobre o Glass, porque o Glass realmente é uma dúvida até para quem está fazendo conteúdo. Eu vou voltar para ficar um pouco mais fácil de explicar para vocês. Vamos dizer, o Glass é o seguinte, ele tem essa linha de pixel, ele não tem essa linha de pixel, ele tem essa linha de pixel. Por isso que ele é um painel que a gente chama de transparente. Com isso, o que acontece? A quantidade de pixel na largura, para mim, não vai mudar, mas na altura vai. Uma placa de um painel Glass, para mim, ela vai ter 3.9, tá, gente? Que é o que a gente tem. Ela tem 256 pixels na largura e apenas 64 na altura, que é a metade do que seria o normal 128 com 50 centímetros. É exatamente isso, ó. Isso é pixel, isso é um vão. Isso é pixel, isso é vão. O que vai mudar para a gente? Nós vamos passar para o cliente o conteúdo de uma forma diferente. O nosso conteúdo, o nosso pixel map para o cliente vai ser o normal. Vai ser 256 na largura por 128 na altura. Por quê? Porque se eu falar por conteúdo, para quem está produzindo conteúdo, que eu tenho só 64, ele vai criar uma imagem gigante
Só que o painel, ele entende, vamos falar assim, tá? De um jeito bem chulo. Ele entende que isso também é pixel. Esse vão também é pixel. Então, eu tenho que falar para o cliente no conteúdo que o meu painel é glass, porém eu tenho 256 na largura e 128 na altura. Tá. Fisicamente, na hora dos meus técnicos vão montar, eles vão programar de um jeito diferente. Eles só programam de um jeito diferente. Eles programam como é o LED. 256 por 128. Exatamente isso. Ele 256 por 128. Desculpa, por 64. Na hora que o conteúdo bate, aí ele bate com qualidade. Porque o conteúdo em si, ele não vai saber que ali eu tenho um vãozinho. Ele vai entender que aquilo ali também é um pixel. Certo? Então, ele vai somar tudo. Vou contar até mais uma história. É duro ser velho, né? Eu fiz um painel, também na antiga empresa, no topo de um prédio, do lado do aeroporto de Santos Dumont, ali no Rio de Janeiro, de 50 por 6 de altura. Era um topo de um prédio e era um glass também. Esse painel, eu errei. Depois eu tive que pedir desculpas, meio que publicamente lá para a galera, porque eu errei. Eu passei o pixel map correto do painel. Então, eu passei o pixel map, não vou lembrar agora, mas como se fosse 256 por 64. O conteúdo não batia. E aí, eu liguei na China, falei com meio mundo, ele falou, não, mas você está passando o pixel map errado. Quando chegou o pixel map certo, tudo encaixou, ficou tudo lindo e maravilhoso. Então, assim, o conteúdo a gente tem que passar como se ele tivesse um LEDzinho do lado do outro. Tanto na altura quanto na largura. Perfeito. Aí, aproveitando, não sei se você vai falar disso ainda, eu estou me antecipando. Você pode explicar para a gente sobre a diferença entre o flexível, o curvo? Acho que, não sei se é claro isso para todo mundo, mas acho que é legal a gente passar por essa validade que a Maxi tem. Hoje, o nosso flexível, ele é um flexível que ele faz menos 40 e mais 40 graus. Tá? Não é que é mais 40 por ponta, tá, gente? É 20 de um lado e 20 do outro. Então, somando, a gente chega nos 40. Tanto côncavo quanto convexo. Não existe muita diferença com relação a pixel, a processamento, a conteúdos e tudo mais. Não existe diferença com o que a gente já tem hoje de 2.6. Estamos arrumando o nosso 2.6 também. Nós vamos já atender agora a Fucine com uma quantidade grande de painel. Esperamos que ele vá bem e que na volta atenda o evento da Amanda, inclusive, né, Amanda? Ó. Mas vai dar tudo certo. Mas, assim, o nosso 2.6 flexível ou cubo ou eles são iguaizinhos, tá? Não muda nada. Quando a Max comprou isso antes da minha entrada, o Zé já pensou em comprar tudo no mesmo lote, tudo, para que a gente pudesse fazer realmente a junção deles, e realmente eles fazem a junção, tá? Se a gente precisar usar este painel e colocar aqui no canto uma curva e depois um de quina, a gente consegue fazer isso. Tá? Não neste painel específico, mas estou falando nesse modelo de painel. Porque a diferença entre o flexível, pelo que eu sei, é que ele faz várias tirinhas. Mas isso daí é mais assim. Esse painel é um painel que ele faz curva, tá? Então a gente vê o chanfro dele. Tá vendo? Que a gente vê a parte reta, né? Curva, parte reta, curva. Isso só é o chanfro dele. O flexível, ele não aparenta isso. Tá? Essa é a maior diferença do flexível com relação a este painel. Então, e é óbvio, é o ângulo de fechamento. Se a gente quiser fazer, como a gente vai colocar no estúdio, provavelmente flexível, é bem isso daí que o Volpo colocou agora, a gente vai fazer um fechamento aqui maior ou menor. Aí vai depender do cliente, tá? Que ele vai querer. Mas a maior diferença entre um e o outro, você imagina que uma placa de 50 centímetros ela é dividida em 11 pedaços. São 11 pedaços que ela é dividida aqui. Vai dar lá 5,5 centímetros, não, menos ainda, né? 4, alguma coisa, centímetros
Então, e aquilo ali é a flexibilidade dele. Tá? Esse é o maior diferencial do flexível. Entendi. Ele não faz essas marcações que Isso. o curvo faz, né? Ele faz marcação, tá, Amanda? Ele não deixa de marcar, tá? Dependendo do quanto a gente fechar de ângulo, a gente vai ver alguma coisa de marcação, sim. Mas não tanto quanto esse. Tá. E aí, o quina tem diferença, né? A única diferença do quina é justamente que, assim, existe no mercado as pessoas que chamam de quina zero, né? O quina zero é quando realmente encosta um pixel no outro, mas, assim, é muito raro no mercado. Hoje, a ROI, tem algumas outras empresas assim que conseguem fazer. A Absen, que é o nosso, ele ainda vai ficar uma linhazinha preta ali, que vai demonstrar, tá vendo? É justamente o Volpe, é incrível, Volpe. Cara, É rápido, né? Você quer trabalhar comigo, cara? Exatamente isso daqui, ó. Isso daqui a gente chama, hoje no Brasil é chamado de quina zero. Mas não é a quina zero, tá? Para quem já viu um painel quina zero mesmo, é uma coisa imperceptível. É óbvio que existe uma outra solução da Absen mesmo, que ele faz o 90 graus, 90 graus mesmo, mas arredondado. Existe. A concorrência, ela comprou. Né? Então, é um arredondado 90 graus mesmo. Tá? Mas não é uma quina, é um arredondado. Tá? Mas eu vou falar para vocês que melhor que isso daqui, é muito difícil da gente encontrar no mercado nacional. Lá fora eu sei que tem, mas assim, é painel muito mais caro, é muito mais investimento. E hoje a gente consegue entregar muitas coisas boas com isso daqui. Tá, e aí o cubo, a única diferença é que eu consigo botar uma tampa. Depende. O nosso cubo, a gente consegue botar uma tampa porque a gente desmonta a placa dele inteirinha. Então a gente faz uma gambiarra. Não, já é padrão. Já é padrão mesmo. Existe hoje no mercado também, até era um sonho meu ter aqui, veio para cá, o Zé, apresentei para o Zé tudo, porém o custo é muito alto para a gente ter, que as travas desmontam de um jeito mais fácil, tudo, mas hoje essa solução a gente consegue entregar com o nosso cubo hoje, tá? Essa solução a gente desmonta as travas de cima, né? Na verdade, na parte de cima, e aí a gente consegue fazer essa tampa assim. Pode falar, Gui. Não tem 3.9, né? Não temos 2.9, não temos 3.9, só temos 2.6. O 2.9 não tinha já o que era? O 2.9, esse 2.9 que a gente tinha, ele está parado no momento. Disponível só o 2.6, que é o que solta as travinhas. Exatamente. É bom saber porque no social, geralmente o pessoal vende quina, então tem que vender o 2.6, né? A gente tem o 3.9 nesse quina fechado, nesse quina de ângulo, que esse quina de ângulo, que já é o 90 graus, é aquele A3 que a gente mandou lá para aquele nosso amigo Willut. Eu tenho uma dúvida. Sim, claro. No show do Gil eles fizeram essa serpentina aí, a gente conseguiria fazer? Quando foi montar isso daqui, por coincidência, eu já não estava mais na outra empresa, mas eu fui lá no dia e me apresentaram a estrutura desse daqui. Isso daqui, Anderson, isso aqui é feito todo com placas modulares. O que são essas placas modulares? São umas plaquinhas de 64 por 32 de altura, que ela é colada com imã. Ela tem uns imãzinhos na ponta, certo? Para quem não conhece um painel flexível, aí eu quero ver o Rangel agora. O Rangel saiu, né? Ó que beleza. Para quem não conhece o módulo flexível, esse daqui é o nosso módulo flexível, tá? Então ele tem essas junções aqui, que é onde dá a flexibilidade nele, tá? Eu falei que era 11, eu menti. São 7, tá? São 7 que tornam a flexibilidade dele. É diferente de uma placa que tem 4 módulos. Tá? Essa é a diferença, por isso que ele tem essa flexibilidade dele. Agora,
Essa aqui é um módulo que a gente tira. E aqui ele tem uns imãzinhos. Na verdade, fica aqui na placa, tá? Mas é onde a gente cola justamente o módulo nele, tá? Quando a gente fala de outdoor, muitos não vêm com esse imã. Ele vem com parafuso, ele é parafusado na placa. Torna um pouco mais difícil a manutenção, em campo, torna um pouco mais difícil algumas coisas. Mas a gente procura comprar nesses moldes aqui, tá? Esse imã é justamente o imã que a gente usa nesse caso do Gil aí que vocês falaram. Não é esse não, Volpe. Não é esse que está na tela, não. Ele realmente é um módulo flexível. Depois eu vou ver se eu encontro. Aqui, Volpe, aqui embaixo, aqui tem um cara segurando. Isso, esse mesmo. Clica aí, ó. É exatamente isso daqui que foi usado no Gil, tá? É exatamente esse módulo. 1 ponto nada, ele é 2.9. Na verdade, assim, eu vou também usar um exemplo que aconteceu comigo, eu fazia direção técnica Rock in Rio há 2 anos atrás de Heineken, não sei se alguém foi, mas existe uma torre da Heineken, né, que é um farol da Heineken que eles falam. E a gente colocou este painel. Para montar esse painel eu levei 4 dias. Pouquinho, vou te falar que em metros quadrados, tinha 12 metros quadrados, era muito. Só que ele é chato de montar porque você depende de cenografia, você depende de várias coisas. Você imagina que essas placas aqui, a fonte dela alimenta somente 6 plaquinhas dessa. Então, se você colocar 120, olha a quantidade de fontes que você vai ter que ter. Quando que a gente utiliza a projeção? Esse aqui também foi um evento que eu fiz há uns anos atrás. Vocês entendem que isso daqui é impossível de fazer com painel de LED, né? Como que eu vou colocar a imagem do jeito que eu estou colocando ali? Então, a projeção hoje em dia, eu já ouvi no passado que a projeção iria acabar. Eu já ouvi isso algumas vezes de algumas pessoas. E ela nunca vai acabar, tá, gente? Porque esse é o tipo de entrega que a gente não vai fazer com painel de LED. O que a gente vai fazer aqui com painel de LED, se fosse painel? Ia ter que colocar uma estrutura lascada, né, uma estrutura enorme aqui, o painel glass na frente, a igreja ia sumir, certo? E não ia dar esse resultado. Tá, então, a gente usa um dos artifícios que vocês podem usar, né, ainda mais para quem está começando agora, ou grandes paredes, né, grandes superfícies ou grandes telas. Pô, eu quero fazer uma tela de 60 metros por 5 de altura e eu quero fazer com painel de LED. Eu não tenho a menor ideia de valores como que é hoje a Max, tá, em termos de valor de metro quadrado. Mas vou dar um exemplo aqui muito chucro agora. R$1 milhão a gente vai cobrar do cliente. Se você colocar com projeção, isso vai sair talvez menos da metade. E vai ser uma opção para o cara. Mas ele vai gastar com cenografia. Mas ele não vai gastar R$500 mil. Talvez gaste, mas não vai gastar R$500 mil com uma cenografia. Então, talvez é uma opção para vocês de venderem esse tipo de solução. Tá? E a Max em si, mais uma surpresa que eu tive, boa surpresa que eu tive quando eu entrei aqui e eu fui fazer a varredura do que a gente tinha aqui dentro, nós somos muito bem equipados com projetores e lentes. Eu venho de uma empresa também grande, essa empresa grande, e vou dizer para vocês que ela não tem 10% do que a gente tem aqui. Tá? Então, não esqueçam dessa solução, porque muitas vezes o cliente vem com a ideia do sonho de que eu quero colocar LED, e eu não estou ensinando vocês a vender, tá, gente? Mas é um sonho que normalmente o cliente vem. Eu quero colocar LED e tal, não sei o quê, o valor fica muito lá em cima. De repente, oferecer essa solução para o cliente, ele vai falar, legal, ficou mais viável e a gente vai entregar do mesmo jeito. Tá? Com uma qualidade, óbvio, tem alguns diferenciais? Tem. Você tem que ter uma luminosidade menor no ambiente, né, mais controlado, uma luz mais controlada. A gente não pode colocar a luz do sol,
Então, tem alguns diferenciais, óbvio. Mas, se você coloca aqui dentro, por exemplo, nós poderíamos fazer como uma projeção aqui. Se o Leandro tirasse um pouquinho a luz, né? Obviamente. Isso é cálculo de lente, tá, gente? Eu não quero que vocês saibam fazer isso de cabeça, nem nada. Eu tô aqui para fazer isso para vocês, tá? Mas isso daqui é só para vocês terem uma base. Eu vou até usar o nosso amigo Anderson, que ele veio me questionar sobre uma projeção, uns tempos atrás, projeção simples, de colocar um projetor numa sala, se a gente poderia colocar no fundo da sala, ou se a gente poderia colocar na frente da sala. Aí entra justamente esta fórmula, tá? Que é justamente exatamente o que a gente tem que fazer. Pensar no fator da lente, tá? O que a gente vai estar colocando de fator de lente. Então, nós aqui na Max, a gente tem, dependendo do modelo do projetor, a gente tem lente de 0,3 a 4,8, 5,2. Então, dependendo do modelo, a gente tem um range bem extenso. Tá bem extenso mesmo. Tá? Então, basicamente o cálculo. Eu não vou entrar muito a fundo no cálculo, tirem foto, até mesmo porque eu quero participar dessas projeção. Opa, vem aqui, filho. Não vai chutando aí qualquer coisa, não, porque eu preciso ver se tem a lente e tudo mais, tá? Mas é basicamente esse daqui o cálculo, tá? Existe um outro cálculo. Espera aí que... Oxe, está passando na TV, na tela não. Eu ainda deixei essa imagem aqui, esse vídeo, por conta de quê? Só para vocês entenderem o que são fatores de lente, tá? Aqui eu estou, que eu não... Sinceramente procurei e não achei. Eu queria mostrar os vídeos que eu fiz dos equipamentos, mas eu não encontrei. Aqui eu estou bem na frente da igreja. Aqui atrás de mim tem uma torre, que eu tenho 4 projetores aqui, fazendo a projeção da torre. Do lado de cá, mais ou menos uns 30 metros para cá, eu tenho outra torre com mais 4 projetores, e do lado de cá eu também tenho outra torre, a uns 30 metros, com 4 projetores. Era tudo estaqueado aqui, tá? Aqui eu estou usando um fator de lente 0,8. Aqui nas laterais eu estou usando um fator de lente 1,7. Existe um estigma no mercado que fala que a gente não consegue misturar fator de lente. A gente consegue, tá? E aí, eu também tinha isso, até eu ir para fora, até eu ver como eles trabalham, até eu ver como as empresas entregam lá, e eu ver que não tem nada a ver. O que entrega é o pensamento correto. Então, aqui eu consegui fazer isso daqui, óbvio, estava junto com o pessoal do conteúdo. Isso é muito importante. Num trabalho desse, você tem que ter uma parceria muito grande com o conteúdo. Porque, assim, aqui é um pixel map, aqui é outro pixel map, completamente diferente. Então, eles estavam lá comigo, dando suporte, corrigindo algumas coisas na hora. Em uma noite, a gente entregou isso aqui. Uma noite anterior, a gente montou, e uma noite, a gente entregou isso aqui. Fala, Amanda. Posso só tirar uma dúvida, então, Pode. com relação à lente? Então, pela conta que você mostrou ali, o fator da lente determina o quanto ela vai abrir, é isso? O quanto ela vai abrir, o quanto distante você vai ter que estar do projetor. Entendi. Da tela, desculpa, o projetor da tela. Então, assim, se eu tiver um projetor aqui em cima para fazer essa abertura toda, eu preciso ter um fator de lente menor. 0 ponto alguma coisa. Se eu estiver lá no fundo e tiver que abrir essa tela, o meu fator vai ser maior, 1.1, 1.3. Nós temos lentes que elas têm o zoom, né? A gente chama de zoom, que vai de 1.3 a 1.7, tem lente que vai de 2.4 a 5.1. Então, nós conseguimos ter esse range de correção. Nós temos lente fixa, que são lentes, exatamente, que são lentes que a gente coloca no projetor e ela é 0.3. Ela não tem zoom, ela não tem nada, ela não tem nenhuma correção.
Mas eu vou falar para vocês, ó, essa lente ela vai abrir X tela a uma distância de tanto. E aí existe também a questão de perda de luminosidade. Um projetor, uma tela de projeção, para ela estar bem iluminada, para ela estar uma projeção com qualidade, ela tem que estar acima de 300 lux. Ah, como que eu meço lux? Oi? Sim, exatamente. Então, até boa pergunta aqui. Então, vamos colocar aqui, eu quero abrir esse tamanho de tela com um projetor aqui em cima. Não consigo. Se eu puxar ele para trás, pode ser que eu consiga, mas ele já vai me diminuir a quantidade de lux na tela, que é justamente o que a gente fala de, a imagem está lavada. Quando a imagem fica lavada, é porque a gente não está fazendo dentro do parâmetro correto da lente. Vamos dar um jeitinho, vamos puxar um pouquinho para trás, ela vai ficar uma imagem lavada. Para eu entregar aquilo que está proposto dentro do contexto de manual e tudo mais da lente, eu deveria estar aqui em cima, a distância de tanto, para eu ter uma entrega de 250, 300 lux. Então, a lente também interfere no brilho da tela. Sim. Isso é assim, lente, correções. Quando a gente pega um projetor, por que a projeção a gente tenta sempre colocar no centro da tela, para evitar de fazer correção? Toda vez que a gente aciona a correção do projetor, que muitos projetores nos fornecem, hoje todos no mercado oferecem isso, a partir do momento que a gente ativou a correção dele, a gente já está perdendo 10% de luz. Se a gente está corrigindo demais, não que ele vá perdendo cada vez que eu vou corrigindo, mas até o Bruno está ali atrás, a gente estava... Logo que eu entrei aqui, a gente foi fazer um paredão aqui de projeção. Começamos a fazer o paredão, era nítido. Você corrige, quando você corrige, você vê cair 10% a 30% de luminosidade. Eu não sei se você vai passar ainda por essa parte, mas sobre a escolha do projetor e a diferença de lumens entre eles, porque isso vai acabar afetando, então, a conta, né? Sim. Eu não vou passar diretamente nisso, porque, como eu disse, nossa linha de projeção é muito grande. Se fosse falar aqui, ia falar do Optoma, que a gente tem aí, que é 0.3, com uma luminosidade de 6.000, ao EBPU da Epson, que é 20.000 ancilumens. Mas, assim, óbvio, quanto maior a quantidade de lumens que tem o projetor, melhor vai ser a nossa entrega. Mas é muito peculiar a parte de projeção. É como eu vou usar o exemplo daqui de novo. Vou colocar aqui em cima um Optoma, ele vai me entregar uma qualidade de imagem. Vou colocar aqui um Epson com uma lente snorkel, ele vai me entregar outra qualidade de imagem, por questão da luminosidade que ele vai estar entregando. Mas, para efeito de orçamento, eu posso usar uma conta que eu aprendi, que é o metro quadrado dividido pelos lumens? Pode usar. Pode usar sim. E aí o mínimo é esse 400, que é a regra da Maxi. Isso, o mínimo é 400. Tá bom. Mais alguma pergunta? Tem uma outra lente que a gente tem, que eu esqueci o nome dela agora, mas que ela possibilita a gente fazer uma projeção muito de perto. É, justamente a lente invertida. Tem gente que fala que é snorkel, mas não é snorkel, tá? A snorkel ela é realmente um snorkel, ela é curva, a gente não tem, mas a gente tem uma lente que é uma lente invertida. A gente consegue fazer. É essa que eu falo que é 0.3, 0.36. Isso, exatamente. Essa lente, ela por si só, ela já tem uma perca muito grande. Porque você imagina que assim, a luz do projetor, a imagem, né, do projetor, ela está saindo, batendo em dois espelhos para fazer a projeção. Então, ali ela já está perdendo a luminosidade dela. E assim, gente, pelo amor de Deus, não... Eu tive que fazer um evento uma vez, tendo que mapear um carro com esses projetores, mas esses projetores estavam de lado. É muito difícil. A gente tem que tomar... Esse é o tipo de lente que a gente tem que estudar muito bem onde vai usar. Porque ele, teoricamente, é para usar reto, fazendo a projeção para trás. Só que, de vez em quando, a gente pega uns caras meio loucos aí, que fazem umas invenções aí, né?
E quando a gente fala de retroprojeção, a lente muda, Ivan? Não, a lente não muda. O que muda é a entrega que você vai ter na frente. Você também tem uma perca. Você imagina que você tem um tecido, que não é tecido, mas é a tela, que você está batendo a projeção nela e você está vendo do outro lado. Você não está vendo a luz pura do projetor. Você está vendo aquilo que está sendo refletido no tecido da tela para você. Então, ele não é... A gente já tem também uma... Esse número eu não sei, Amanda, te dizer de verdade. Eu não sei quanto que a gente perde, mas a gente perde. Então, assim, se eu tenho um projeto que é o 12.000 na retro, se você colocar o 20.000, vai ficar melhor ainda. Aqui eu também coloquei um exemplo de cálculo, tá? Do blend. Essa daqui é uma margem que a gente tenta sempre usar, tá? De 20% de blend. Para quem não conhece o blend, volta para aquela imagem, Volpe. Gostei muito daquela imagem. Para quem não sabe o que é um blend é justamente a junção dos projetores, das imagens, tá? Que é justamente... Então, nós temos um projetor aqui, e ele vai fazer essa junção aqui. Essa taxa, por padrão mundial, internacional, não sei quem foi que criou, mas alguém inventou isso, é uma taxa de 20%, que é o que a gente faz. Eu já fiz com 5%, né? Naquelas vamos resolver, vai. Mas o ideal é 20% para a gente fazer isso daí. Que daí a gente consegue ter uma margem de correção. Hoje em dia, os projetores já fazem isso por eles só. Os nossos Epson, hoje, 22, ele tem um acessório que é uma câmera, que ele vai nele. Os nossos não tem ainda, tá? Quem sabe o Zé vai comprar um dia. Mas o modelo fornece uma câmera que a gente consegue colocar nele e ele faz tudo sozinho. A correção de cor, correção de preto, o blend, já faz tudo. Clicar num botão. Você coloca, liga ele na rede, no switchzinho, vai vir no computador, você pumba, vai executar, ele já vai te fazer o blend do tamanho que for. É uma baita tecnologia mesmo. É que a gente não tem um acessório que é a câmera. Vamos lá. Agora vai entrar um pouquinho naquilo que você pediu, o Anderson pediu. Vamos falar um pouquinho o guia de equipamentos de vídeo, tá? O que é o processamento de LED e o que é o gerenciamento de imagem? Vocês entendem essa diferença ou não? Então tá, se todo mundo falou aqui, Mas mesmo assim eu vou falar. Hoje nosso processamento de LED dentro da Max, que são as controladoras, a gente conta com 660, VX1000, A4K, H2, H9, R5. A gente tem uma gama bem grande de processamento de LED. Assim como também temos uma gama bem grande de switchers. 780, W4000, P20, S3, E2, E3, RS3, RS4, que é outro equipamento, gente. É outra situação. Estou vendo a atualização do processo. Diferença principal, gente, vamos lá. O processamento de LED, ele recebe o sinal de vídeo, recebe o sinal do gerenciamento ou de uma outra fonte qualquer, que pode ser um notebook, pode ser um iPad, um iPhone, pode ser o que quiser, que vai entrar via HDMI ou DisplayPort nesse sistema. Eles ajustam a resolução e o mapeamento do LED e distribui para os módulos do LED. Isso é completamente diferente disso, tá, gente? Como coloquei aqui embaixo, não trocam múltiplas fontes, não fazem gerenciamento complexo, não substituem um switch. Na verdade, ô Caio, umas 2 semanas atrás, eu também tive essa novidade de pensamento que foi vendido, não sei se para o Zé, para o Léo, para quem foi, o que foi colocado. H2, H9, elas não são switches de vídeo. Por mais que você entre vários inputs nela, que você possa sair, você não vai entregar num evento o que você precisa entregar, por exemplo, se você precisar de um chroma key.
Entendeu? Se você precisar fazer um pipzinho básico ali, ótimo, mas para você ter uma ideia, se eu precisar trocar um preset de uma H9, eu tenho que chamar uma tela, trocar o preset, chamar outra tela, trocar o preset, chamar outra tela e trocar o preset. Isso não é dinâmico dentro do nosso mundo corporativo, principalmente. Tá? Então, ela é e sempre foi desenhada, produzida na China para ser um processamento de LED. Óbvio, chegou no Brasil, já tinha brasileiro, não, você usa, você coloca uma plaquinha aqui, pá, não sei o que, faz um retorninho, tudo, tal, não sei o que, e tem muita gente tocando, tudo bem, parabéns. Eu não sou a favor, nunca fui a favor. Não é equipamento para isso, tá? Função aqui do gerenciamento de imagem. Recebem várias fontes, PPT, câmera, vídeo, fazem cortes e transições, distribuem conteúdos diferentes para saídas diferentes. Vou fazer uma analogia bem simples agora, tá? Para entender rapidamente, pense no sistema de vídeo como um corpo humano. O processamento de LED é um músculo. Tá? Aqui entram esses equipamentos aqui. A função dele é executar, receber o sinal pronto, ajustar para o painel, faz o LED funcionar corretamente. É quem faz a imagem sair aqui. Hoje, nós temos aqui, ali no fundo, uma E2, e aqui, atrás do LED, nós temos 3, né, Bruno? 3? 3 MX40 para fazer isso funcionar. Então, nós temos aqui 3 MX40 fazendo o LED, certo? Nós temos ainda antes uma matriz, só que essa matriz é um sinal que está recebendo da E2. Esse sinal sai, entra na matriz, que é um backup, tá? Que é para justamente controlar o backup. Se caso venha cair alguma coisa, os meninos eles apertam o botão e entra a redundância, que nós vamos falar daqui a pouco. E aí vai para as processadoras de LED, que são elas que entregam e fazem o painel funcionar. Certo? Volta para mim, por favor. Resumo direto. Sem o cérebro, nada é decidido. Sem o músculo, nada aparece. O gerenciamento, que é o cérebro, são esses equipamentos que temos na nossa linha. A função dele, tomar decisão. Decide qual fonte entra, define o que vai aparecer e organiza os layouts. Tá? Bem simples é isso daqui. Aplicação no dia a dia, tá? Evento simples, pode usar só o músculo, claro. Exatamente aqui. Vamos dizer que... A Amanda está sorrindo para mim. Vamos dizer que eu tenho ali 15 anos ali do Guilherme, que ele está montando lá o 15 anos, é um boot de DJ de 2x1, certo? Eu não vou mandar uma E2 mais duas, né? Não. Eu posso chegar para ele e falar, Gui, vou fazer com uma VX1000, que eu tenho 2 inputs, vou colocar 2 computadores, um online e um backup. Posso colocar 2 VX1000, uma online e uma redundância, e vou fazer só com o input dela, sem usar qualquer tipo de gerenciamento. Oi? A VX1000, sim. A VX1000. Se eu colocar uma 4K, é um input para cada uma. Se eu colocar uma H2, eu tenho lá 4 inputs. Posso ter. Entendeu? Posso ter. Só que é um evento que eu tenho o quê? Um boot de DJ de 2x1. Ótimo, maravilha. Ah, não, mas eu tenho um painel desse tamanho aqui, ó. Posso mandar só uma 4K e fazer o painel? Só é um vídeo loop. Tá bom, beleza, pode mandar. Só que assim, você não tem backup, você não tem redundância, você não tem nada. Você não tem nada.
Ah, tá. Então eu posso mandar duas 4K, um distribuidor HDMI e 2 notebook? E um notebook? Pode. Você não tem redundância nenhuma. Você não tem nada, zero de redundância. Ah, então o que eu tenho que mandar? Ah, você vai ter que mandar um painel desse tamanho, vamos obviamente ver resolução e tudo mais, mas você vai ter que mandar uma 780 para ter as duas saídas na mão do técnico, que ele vai trocar ali caso haja algum problema, com duas saídas, para alimentar duas 4K, para eu poder fazer o backup de um jeito com redundância. Redundância. Nem sei se era o próximo tema, não é, mas... Vou voltar um pouquinho para falar de redundância. É um grande dilema dentro de qualquer empresa, tá? Não é só daqui da Max. É um grande dilema. Porque, assim... Imagina que nós vamos fazer Mary Kay. Vou fazer Mary Kay, que é um painel que... É um evento que teve bastante painel, não vou lembrar a quantidade de metros agora, mas tinha bastante painel. E eu tenho lá uma H9 que eu consigo fazer todos os painéis. E eu tenho uma Quilon. Só que assim, dentro dessa H9, só cabe os painéis online. Eu não consigo fazer a redundância de nada. Eu teria que ter mais uma H9. Aí que vem o dilema. Porque quando eu chego e falo isso para a Amanda, para o Matheus, para o Guilherme... para o Henrique, fala assim, e a redundância? O que a gente faz? Aí vem uma questão. Aí que vem a questão, Amanda. O cliente chega para você e fala para você assim, mas se seu equipamento parar, o que eu faço? Ah, não é bem assim, né? A gente sabe que não é bem assim. Infelizmente, não é bem assim. Por que é o dilema? Porque justamente entra essa questão. A redundância é uma responsabilidade da empresa. Ela nunca deixou de ser, nunca vai deixar de ser uma responsabilidade da empresa de entregar o evento. Só que para nós é custo. Para nós é custo eu colocar mais uma H9 e, se eu não tiver equipamento, ter que sublocar esse equipamento para fazer funcionar. Então... é um dilema que ninguém soube até hoje me responder isso de uma forma sucinta, de falar vai ou não vai. Eu faço em todos. Eu mando por conta própria em todos. Para mim, todos os eventos têm que ter. Mas uma vez eu ouvi do Sérgio Grandini. Sérgio Grandini é um cara que trabalha na LPL e ele é de luz, né? Não, mas ele é de luz, calma, gente, cara. Ele é de luz e ele... desculpa, ele é daquela empresa ali de Vargem Grande, né? E aí ele... conversando com ele sobre isso, e ele falou uma coisa que eu achei bem sucinto da parte dele. Ele foi questionado também sobre mandar mais uma mesa de luz para um específico evento lá. E aí ele chegou e falou, eu vou mandar porque é responsabilidade da empresa ter o equipamento funcionando. Então, assim, por mais que eu mande o equipamento para lá, a mesa de luz para lá, e ela parar, é responsabilidade da empresa entregar o evento, e não do cliente. Quantas vezes você já usou o backup? Tipo assim, não sei se você já liga em redundância e parou um, já está funcionando outro, mas efetivamente, quantas vezes você fala assim, cara, entrou o backup? Quase todos os eventos. Só para ter o dado para dizer assim, não, realmente tem quase que pôr... todos os eventos. Painel de LED, quase todos os eventos. Então, sempre para. Não é sempre, tá? A palavra sempre é muito, mas em quase todos os eventos a gente tem alguma questão. Então, vale a pena... Aqui neste painel mesmo, aqui a gente tem uma questão aqui de redundância.
Se vocês ficarem olhando, hoje, que é o cara do vídeo está aqui, eles estão quietinhos. Mas aqui no meio a gente está sem redundância. Cada vez que o painel dá uma piscadinha, tem alguma coisinha, ele já entra. Obrigado, meu querido. Isso é um ponto que acho que vale a pena falar, que se você não vê o painel piscando, é porque a redundância está lá, ela está funcionando. Quando não tem a redundância, é igual ao Dante. O Dante a gente faz primário e secundário, porque passa um para um lado, um pelo outro. Quando um para, o outro já entrou. Ou seja, você nunca vai ver a redundância funcionando. Por quê? Porque já é ela que você está vendo. Se por um acaso isso piscar, a outra já está lá. Então, o legal de quando tem a redundância é mais do que backup, né? Porque backup parou, eu tenho outro, troca. A redundância é ela. Você nem vê parar. Então, aqui no painel, por exemplo, se o do meio tivesse redundância, você nunca veria essa tela parar. Se a gente parte desse padrão de qualidade, muito dificilmente a gente vai ter erro. E é isso, garanto. Eu não sei como era, não sei, também não me interessa o passado, Max, antes da minha gestão, mas na minha gestão tem que ter. Eu sempre peço que tenha, tem que ter. Brigo muito com o Luciano, que tem que mandar, a gente tem que mandar sempre, não é uma, é duas. 4K para fazer a casa natura, tem que ser duas. Para a gente ter a redundância. A redundância de verdade é uma redundância que a gente vai ter 2 sinais chegando em 2 processadoras e vai estar assumindo que uma vai assumir caso a outra caia. É a mesma coisa backup de sistema. Tem um cliente nosso, que é a Prod4U, que o Matheus, ele conhece bastante de imagem, ele já foi uma pessoa que trabalhou técnico no passado, trabalhamos juntos no passado, então ele conhece bastante. Então ele chega e ele fala, cara, eu quero, no último evento que a gente fez com ele, que eu não lembro qual que foi, ele pediu 8 servidores para fazer o evento. Eu liguei para ele e falei, cara, para que tanta coisa? Ele falou assim, sabe por quê, Ivan? Porque eu tenho muita coisa rolando ao mesmo tempo, eu vou ter uma pessoa entrando com um PPT, com um vídeo que seja, aqui já vou ter mais outra, na próxima era muito paulatino o evento, era a cada 20 minutos iam trocando palestrantes. Eu falei, então eu preciso ter o online e o backup. Online e backup, de resolume e de PPT. Só que eu quero 2 resolumes, eu quero 2 PPTs, cada um com o seu backup. É um cara, para nós é ótimo, vamos colocar lá, vamos cobrar por isso, ótimo. E ele também já vendeu essa ideia para o cliente final. A importância de a gente ter. Hoje, a gente tem a E3, a E2, que ela tem um backup online entre elas. Então, se eu colocar hoje uma E2 aqui, né, a gente tem E2 aqui, se eu tiver 2 E2 ali, eu vou entrar vou splitar o sinal, vou distribuir o sinal de input que está indo ali, que pode ser através de uma matriz, de uma switch, o que seja, vou colocar nas duas. Se uma cair, a outra assume automaticamente. Então, vamos lá, última dúvida aqui. Então, quer dizer que se eu tenho um evento, sei lá, um cliente X, PTO, que é importantíssimo, se é uma H2, eu tenho que considerar 2, se é uma Aclon, eu tenho que considerar 2. É isso? O correto é isso. Obviamente versus que custos, isso vai ficar lá. Obviamente que isso não é uma coisa que talvez a gente tenha que oferecer. Isso talvez seja uma coisa que a gente tenha que receber do cliente. A Aclon, por exemplo, é um equipamento muito caro. A Aclon, porém, ela é estável. Tá? Não é instável como a E3. Eu não vou negar, a E3 ainda está em processo de evolução, vamos dizer assim. A Aclon não, mas ela pode dar pau. É equipamento eletrônico. Qualquer equipamento eletrônico pode dar algum problema. Se o seu cliente chegar para você e falar assim, não, eu quero ter backup disso daqui. Ótimo, você vai vender 2 Aclon para ele. Não preciso ter, porque obviamente ele vai ver o custo e tal. Ele não vai ter. Vai pedir. Ele não foi. No painel é diferente. No painel, volto a falar sobre a questão difícil de venda do painel. Porque, assim, no painel, eu já sou meio que obrigado a colocar isso, da minha parte. Eu tenho que colocar uma redundância. Porque, assim, se eu estou usando 3 processadoras aqui, para fazer esse painel, eu vou mandar 6 processadoras.
Porque eu tenho que ter a distribuição de sinal, loop de sinal, o jeito que for. O jeito, tecnicamente, que a gente quiser montar. Mas eu preciso garantir que esse painel vai funcionar. A E2 parou. A E2 parou, o cliente não pagou para ter o backup de E2. Cara, infelizmente, seu evento parou. É isso que a gente vai falar na hora para ele. Obviamente, a gente vai receber críticas até umas horas. Porque como o seu equipamento vai parar, como. Entendeu? Mas, equipamento eletrônico pode parar. No transporte daqui, ali na esquina, ele pode cair uma solda, parou. Tivemos uma experiência muito ruim com um técnico, num dos primeiros eventos desse ano, que não foi um problema dele, não foi um problema do técnico, foi um problema do gerador que fez com que o maquilão parasse. Problema de gerador, de energia. Ontem eu recebi uma ligação, um evento montado no MASP, uma TV de 86 polegadas, que falando para mim que ela virou uma máquina de fumaça. Ligaram no 380. Aí você fala para mim, nossa, mas tem 380 ali na tomadinha? Se o cara do gerador faz a coisa errada lá embaixo, em vez de mandar 220 para um lugar, manda 380, tem 380 na tomada. Fala, Gui. Aqui na empresa, a gente potencia algumas usa-se placa de captura. A gente não tem. Na minha, vou falar nitidamente, claramente. Tá? Na minha gestão, não. Não entra input em resolume, a não ser que seja uma coisa muito... Olha, tem que entrar para jogar para um painel de LED ali, bom, vamos resolver. Não uso placa de captura. Isso não é gerenciamento. Isso daí é para mim, desculpa, até os outros, até você está gravando tudo, mas para mim isso é uma gambiarra. O gerenciamento, existe gerenciamento. Ah, pô, mas é só um negocinho de nada. Beleza, coloca uma 780. Coloca ali uma 780 que ela faz esse negocinho de nada. É mais garantido, eu não dependo de processamento, eu não dependo de uma plaquinha. Eu sei que já aconteceu, não aqui comigo, mas em outros carnavais. A plaquinha esquentar e parar. Aquela USBzinha que, pum, ali esquentou. Vendo doce, exatamente. Entendeu? Então, na minha gestão, não. Eu sei dessa história. Quando fizeram, me falaram, me ligaram e falaram, ó, uma loucura que fizeram aqui. Perguntas, gente, ainda? Eu ia... A Pulse, se tiver, está aposentada em algum lugar, porque eu não vi mais ela. Eu não a vi. Mas, assim, se tiver, ô Bea, eu gosto dela. É o tipo de equipamento que, assim, vou fazer um negocinho, uma TVzinha. Tenho 2 TVzinhas ali, tem que fazer um cortezinho. A gente tem a Tem Mini Pro, que é do Ivânio, mas eu divido com ele. Né? Eu acho perfeita para esse tipo de situação. É um negocinho que, assim, para vocês, então, para venda, é perfeito. Você vai ali, você coloca, pô, 2 fontezinhas não tem backup, não tem nada. É um vídeo e um PPT. E 2 TVzinhas, coloca um distribuidorzinho ali, cara. Não vou colocar 780, não vou colocar PDS 4K, não vou colocar P20. Vou colocar um negocinho desse. Agora, o que não pode é, no meio do caminho, falar assim, não, então, eu tenho uma TV de retorno, eu tenho mais uma de avançado, Aí, se for mínima, até serve. Mas aí entra uma situação também. 780, eu sou limitado, né? Por exemplo, em layer. Eu tenho que colocar lá um painelzinho pequeno, uma TVzinha, ótimo. É isso? É isso. Eu preciso de um cronômetro. Já lascou. Já não dá. Eu preciso fazer um avançado e um atual que está na tela. Retorno. Já não dá. Ela é limitada. Então, são equipamentos limitados.
Por isso, do briefing de vocês, ainda mais na parte áudio, todas as partes são importantes, mas na parte do vídeo também é importante, o briefing. Cara, o que você vai precisar no seu evento? Ah, eu preciso de um retorninho, sem cronômetro? Sem cronômetro. E o painel de LED, sem nada? Sem mais nada? Mais nada, ok. Cara, eu preciso de um pipizinho ali, ó, colocar cronômetro. Vai ter que mudar o equipamento, vai ter que ser extra. Aqui, só para a gente ter também a noção, né, que a gente não vai vender um notebook só, a gente não vai colocar uma câmera só, a gente não vai colocar um servidor só, não teria por que a gente pecar no final, né? E acho que essa é a diferença, talvez até na hora da venda, dizer a nossa diferença para um concorrente, né? Talvez lá eles realmente façam dessa maneira, justamente para economizar, para ganhar o cliente, só que aí na hora o PIP é o de menos. O problema é o painel parar. Exatamente. Então, com esse esquema, assim, eu sempre, quando eu comecei a ver esse tipo de fluxo de sinal, a gente começa a entender, né? Por que tem dois? Por que tem dois? Claro, às vezes você tem um para o timer e tal, mas às vezes se deu pau, você puxa o outro ali, você tem, né? Então você tem mais quantidade. E se a gente for falar em termos de gerenciamento ou processamento, é mais barato você vender processamento, né? Exatamente. Não, que processamento é como eu disse, é mais barato vender, é uma coisa que a gente tem que colocar, o cliente não, obviamente, ele não tem nem que saber disso. Eu acredito até que a gente devia ter um modelo de venda, como eu falei, não lido com venda, mas que aquilo ali já fosse automático. Então, ó, já estou vendendo uma MX40, no preço já está embutido o backup dela. No preço, isso já seria um mundo ideal para a gente não perder dinheiro, né? De eu ter que mandar uma de graça. Eu não sei se isso já é pensado ou não. Como eu disse, não sei nada de venda aqui dentro, não sei nada de venda de equipamento de locação, tá? Então, mas na minha visão... Oxe, quem foi que trocou? É para eu adiantar? É isso mesmo, Volpe? Na minha visão, a gente deveria já ter aquilo embutido já no orçamento. Por que usar uma suíte de vídeo? Porque a suíte de vídeo é o equipamento que controla qual a imagem aparece nos painéis de LED, no projetor, nas TVs, nos retornos, no backstage, no delay, que vai para o ar, que vai para o PGM, sai tudo da suíte de vídeo, que é o nosso gerenciamento. Tá? O nosso gerenciamento é quem vai mandar, como eu falei no slide anterior, que vai ser o cérebro do sistema. Todo mundo conhece o Braga, é nosso cérebro man aqui da Max, assim como temos outros também, o Rafa, o Gabriel, está vindo mais gente aí em breve, gente já de know-how também no mercado, tá? E por isso que eles pedem, por isso que você fala para o Braga, qual é o equipamento que você quer para o evento tal? Ah, eu quero Aquilon, porque é um equipamento que ele confia, que ele tem a confiança e ele sabe que ele vai ter todas as ferramentas que ele precisa na mão dele. É por isso que ele pede esse tipo de equipamento. Benefícios, né? Evento mais profissional, público mais engajado, menos erros durante a transmissão e flexibilidade para mudança de último minuto. Também isso acontece bastante, né? Se não quiser falar com o Ivan, tá? Se quiser falar comigo, eu indico o equipamento melhor, tá bom? Evento pequeno, hoje na nossa linha a gente tem a Magna Image, a gente tem a W4000 e a S3. Pequeno ali, vou fazer um negocinho ali com um retorninho, tal, pá, tem mais uma TVzinha ali na sala, não sei. Cara, pode usar esses equipamentos que vai dar certo. Tenho 2 TVs, 2 notebooks e um distribuidor, coloca uma ATEM Mini. Não siga isso como regra, tá, gente? Só estou dando um exemplo. Não tenho retorno, não tenho nada. É 2 TV, é um standzinho que o cara quer ter uma TVzinha, 2 TVzinha e 2 notebooks, um online e um backup. Pode colocar uma TMini e um técnicozinho lá. Ele vai ter que apertar, alguém tem que apertar o botão. Tá? Evento médio.
Aí vocês vão entrar em, né? Barco E2 para evento médio? Sim, barco E2. Dependendo do evento médio, ele já vai ter um avançado, um atual, aí vai vir um retorno ali também de cronômetro, ali vai vir... Ah, não, tem que mandar ali para a Fucine ali, eu tenho que mandar uma saidinha ali para mandar transmitir via VMix. Então, isso daqui é um E2. Vocês estão vendo muita coisa aqui nesse evento para ser um Mas E2? aqui é uma E2 porque a gente tem em resolução alta, porque a gente está com 2.6, né? Não, eu poderia usar aqui. Eles usavam aqui sem nada, eles usavam aqui direto. Na verdade, aqui é uma E2, porque tudo que você está vendo é uma layer. As duas logos são duas layers, o fundo é uma layer, o PowerPoint dele é outra layer, o meu computador é outra layer e assim por diante. Então, a gente monta vários presets que a gente vai soltando numa transição suave. Então, é quase como se fosse um Resolume operando, mas num modo um pouco mais robusto. Profissional. E quantas layers faz uma S3? Uma S3? Uma S3 ela vai te fazer ali 16 layers Full HD. E uma E2? Ela vai te fazer 32 layers Full HD. Full HD, tá? E aqui, até quando que era? Até antes, antes do final do ano, aqui era direto. Aqui não tinha E2. Aí os meninos até vieram para mim e falaram, devido à demanda, tal, não sei o quê. Eu falei, não, pega uma E2 Gen 1, que é a nossa mais antiga, coloca fixa lá. E aqui tá. Evento grande, aí sim a gente parte para E3, para Aquilon, RS3 e RS4, que são equipamentos que a gente já tem na casa. Aquilon, no Brasil, até onde eu sei, se não mudou até semana passada, só a gente tem essa quantidade no Brasil, tá? É pouco. Falo para vocês que é pouco. E o nível que a Max tem já é pouco. E o nível que a gente quer chegar é muito pouco. A Aquilon é um equipamento estável, como eu disse, é um equipamento que entrega com qualidade, que entrega com segurança. Não que a Barco não seja, a Barco porém a Barco E3 ainda estamos tendo problema. A E2 é um equipamento estável, a gente consegue linkar várias. Hoje, para vocês terem uma ideia, hoje a E2 Gen 2, que a gente tem duas, a gente consegue linkar 8 no mesmo sistema. Mas não é que assim, eu vou ter 8 E2, eu vou ter... Ela tem, só lembrar, vai dar aí mais ou menos umas 60 saídas. Eu tenho 60... Não é isso. Ela vai somando, mas ela vai tirando de uns lados e tal. Hoje, por exemplo, uma RS6 da Aquilon, a gente faz... Vou falar que qualquer evento que aparece no mercado. Só que é equipamento que custa um bom dinheiro. Bom, pontos de atenção, antes de definir qualquer equipamento, quantidade de input, quantidade de tipo de output, retorno, delay, backstage, transmissão, foi o que eu falei agora há pouco, necessidade de backup e redundância, tá? Alinhamento operacional, não subdimensionar equipamento, gente, isso daí acontece muito aqui dentro, tá? Acontece demais mesmo da gente ter que mudar o equipamento, eu ter que mudar o equipamento na lista, porque eu sei que não vai entregar. Tiago, consegue colocar aquela calculadora para nós? Isso daqui eu ia criar um slide, mas não deu tempo de verdade, porque eu pensei nisso na hora do almoço. Quando eu voltei, a gente teve uns probleminhas técnicos, né? E não deu. Só para vocês entenderem uma coisa, uma porta de rede de uma processadora de LED, ela processa até 655 mil, não sei quanto. Eu arredondo para 650 mil para baixo. 650 mil. Isso aqui uma porta faz. Faz para mim agora, Thiago, por favor. 192 vezes 192. 300... Não, você colocou 1992. É 192. Nossa, eu tinha achado meio estranho ali. Eu falei, não tem alguma coisa errada.
36.864 pixels tem uma placa deste painel de LED. Uma placa de 50 por 50. Alguém marca esse número, por favor. 36.864. Divide isso daqui para mim. Coloca 650 mil e divide por isso aqui para mim, por favor, Tiago. 650 mil dividido por 30 e quanto? Alguém anotou aí? 36.864. Eu consigo ligar em uma porta RJ de uma processadora 17 placas dessa daqui. Ok? Ah, Evandro, mas é 17.6. É 17, gente. Não é 18. Ela não processa a mais, tá? Ela vai... Esse é o número que a gente tem que sempre arredondar para baixo. Ok. Ah, então, beleza, Ivan. Maravilha. Então eu vou mandar para fazer este painel 660. Vai fazer? Não, é sério, gente. Uma pergunta. Vai fazer? Se eu mandar 660. 660. Vai fazer esse painel? De quantas placas você tem nesse painel? Peraí, deixa eu fazer isso daqui rapidinho aqui, que eu vou te falar. 280, obrigado, Thiago. Está longe de 17. Está longe de 17, né? Mesmo eu multiplicando esses 17 vezes 4, que é a quantidade de saídas que tem uma 660, está muito longe. Então, esse é o tipo de erro que, assim, eu já peguei. Eu já peguei aqui dentro. Eu não estou falando que vocês têm que saber tudo, mas muitas vezes é só perguntar. Será que eu consigo? Será que dá para fazer? Então, a conta é a quantidade de pixel por placa vezes a quantidade de placa. Dividido, vamos lá, é a quantidade de pixel que cada porta de uma processadora pode fazer. E é padrão, tá, gente? Para vocês, eu não vou entrar muito a fundo na questão de falar 30 Hz, 60 Hz, 120 Hz, 240 Hz. Tá? Não vou entrar muito nessa questão, porque, por padrão, o mercado hoje trabalha em 60 Hz, que é essa quantidade de pixel por porta. Ivan, eu e o Lucas, a gente faz uma conta um pouco diferente. A gente multiplica para saber qual são o total de pixel do painel inteiro e divide por 650 mil. Perfeito. Para saber quantos cabos de rede a gente usa. Ótimo. Aí a gente faz vezes 2 para o backup. Isso. E aí você sabe quantas saídas é a mesma situação. Ô, Thiago, você lembra quanto que é de pixel aqui, esse daqui, de cabeça? Coloca lá para minha conta, por favor. Resolução em pixel aqui. Pixels totais. Pixel de largura multiplica pixel largura vezes pixel altura deste painel. 5376 largura. Tá, então faz vezes 5376. Vezes 5376 vezes 1920. 10.321.920. Divide isso por 650. 15. (16 portas). 16, porque tem que arredondar para cima. Exatamente. Sempre a mais. Tá? Então aqui se esse painel, ele fosse um painel a 60 Hz, nós usaríamos para fazer ele inteiro uma 4K. Ele inteiro sem redundância. 16 portas. Não, é só dando um exemplo, mas aí mas entra uma outra situação. Entra uma outra situação que é parte de montagem, parte de soma de altura, de quantos cabos que eu vou colocar, entendeu? Uma H2 de boa. Exatamente. Apesar que a 4K é mais fácil de lidar, Gui.
você como é mais técnico, né, eu entendi o seu questionamento, a 4K ela consegue te dar mais liberdade de você ter abertura, perdendo na altura, entendeu? A H2 já não tanto. Você consegue roubar no jogo no H2. Mas é uma coisa que eu vou ensinar para vocês. Não, você sabe. Mas eu não posso ensinar esse tipo de coisa. Tá quieto. Agora, sim, só por curiosidade, divide isso por 2. Isso é o que a gente faz hoje, nesse painel. Porque ele está trabalhando em 120. Até 200, se for 240, é dividido por 4 aquele valor. Cada cabo liga 4 placas. Então, você imagina a quantidade de processadora, de cabos, de redundância que a gente vai ter que fazer. Mais hertz. Até 240. Aí a gente existe também processadores diferentes, como a MX40, que trabalha um pouco diferente, tudo, mas para não confundir tanto, né, vamos manter no que é o nosso padrão, que é 60 Hz. A taxa de tráfego é maior, precisa de mais espaço, tem essas questões todas, então você divide a quantidade. Então, assim, se hoje 7 cabos, né, que o cassete não está com 17 cabos, 16 cabos, aquilo tudo diminui demais, porque ele precisa de mais velocidade para fazer funcionar o LED, vamos dizer assim. Tá? Resumindo, é mais ou menos isso. A taxa de dados é maior, ele precisa. Só tem um cara que ele... Mas, assim, eu estou com medo porque casa a casa é dele. Eu já 10 bits? Não, só quero ver. Eu já passei sufoco com esse cara. Não, estou falando mal. Ao contrário, a primeira pergunta que eu faço para ele sempre, e aí, é 10 bits? E aí, é 10 bits? Demais. Mas, assim, hoje, nós tivemos até uma questão, o Zé veio me questionar o ano passado, sobre essa questão de termos, comprar um lote novo de painel e comprar com a 10S, que é justamente para fazer já com cor. Não. Falei, Zé, eu acredito que seja besteira neste momento no Brasil. E vou dizer no mundo, porque assim, eu acompanho, né, muitas empresas, tudo. Ainda está sendo difícil de ouvir falar, fora de estúdio, você trabalhar em shows e tudo mais, com 10 bits. O Tomorrowland Bélgica, o ano passado, foi feito com 12 bits. Mas por que foi feito com 12 bits? A Nova Star estava lançando lá 6.000 e não sei o quê, e colocou lá para todo mundo. Olha, realmente, na câmera é uma cor maravilhosa. Na câmera, mas a olho nu, não dá tanta diferença. Posso usar a mesma conta que você ensinou agora para escolher o gerenciamento também? Sabia que ia ver essa pergunta, cara. Porque o gerenciamento também tem uma capacidade por saída. Na verdade, o gerenciamento é um pouquinho diferente a conta, porque assim, a gente tem que saber o que a gente tem que alimentar dentro do painel. Então, esse painel aqui, como ele falou, a resolução dele é 5.300 e alguma coisa. Hoje nós temos o 4K. Nós temos gerenciadoras que já transmitem uma saída 4K. Então, a Barco E2, a E3, a Aquilon, até mesmo a 780, porém, eu mato ela. O que eu mato ela? Eu uso uma saída em 4K, eu já não tenho mais saídas nela. Quando eu estou falando nesse número 5.376, uma coisa assim, eu tenho que pensar que eu não estou dentro de um 4K, que é até 3.800, nativo, tá, gente? 3.840 por 2.160 pixels de altura.
O que eu tenho que fazer, então? Eu tenho que usar 2 saídas para fazer esse painel. Só que daí entra num detalhe que eu não vou entrar muito a fundo, que é o detalhe que o Gui falou, e os meninos sabem também, que aqui eu tenho 3 processadores por questão de cabeamento, de distribuição de cabos, tudo mais, eu tenho 3. Então, eu tenho que mandar para ele, eu dividir esse número 5.376 por 3 e mandar da minha gerenciadora para essas 3 processadoras 3 sinais. Então, eu vou pegar 5.300 e alguma coisa e dividir por 3. Quando eu tenho, por exemplo, um painel de AWS, que eu tenho... Vou fazer a conta aqui. Só para vocês terem ideia que lá não vai ser... O negócio lá é grande. Né, Guilherme? Eu tenho 20.160 pixels de largura. Por 1.680 pixels de altura. A minha altura está dentro de um padrão dos meus 2.160. Certo? Então, eu consigo manter ali o padrão de altura. O que eu tenho que fazer? 20.160 dividir por 3.840. Eu tenho que usar 6 saídas para fazer isso. Eu tenho que usar 6 saídas do meu gerenciamento, e eu tenho que ter 6 saídas se eu tiver que ter um vídeo full do meu servidor de vídeo. Pô, mas não dá para fazer com um notebookzinho, com 2 saídas? Não, não dá. Não dá para eu pegar 2 4K e esticar nisso tudo, que eu não vou ter um vídeo, um conteúdo perfeito. Então, eu tenho que fazer... Essa é uma continha muito básica. Só que, assim, eu tenho um pouco de medo de falar para vocês terem essa liberdade de fazer essa conta, porque nem sempre é desse jeito. Vou citar, por exemplo, assim... este meu painel é um 20 de largura por 2,5 de altura. O meu 2,5 de altura, ele não ia dar 1.680. Ele daria 840. E aí, o que eu posso fazer para melhorar essa dinâmica de venda? Ao invés de eu falar, não, tem que ser uma Quilom, porque largura, tá, não sei o quê. Não, eu posso falar assim, não, pode ser uma P20. Porque o que eu vou pensar? Aí entra... Por que eu sou pago? Eu vou encaixar um em cima do outro. E isso para... Não estou dizendo que vocês não possam saber e não venham a saber disso. Só que isso nem sempre é usado. Então, não adianta eu falar para vocês aqui agora, não, olha, você pode encaixar um em cima do outro em qualquer lugar, que daqui a pouco vocês estão vendo um painel desse tamanho, 780. E não dá. Então, por isso que esta pergunta que ela fez, eu estava evitando de falar. Eu tinha feito um slide, eu ocultei ele, que eu falei, não vou mostrar. Que é justamente essa questão. O enquadramento de gerenciamento é diferente do enquadramento de processamento de LED. Eu posso chegar, encaixar uma imagem em cima, se fosse nesse tamanho, por exemplo, eu ia dividir tudo pela metade. Aí eu falo para os meus técnicos, falo, galera, um em cima e um embaixo. Eles vão chegar lá e já sabem o que eu vou fazer. Eles vão pegar os 20 metros, 20 mil e não sei quanto, isso vai dar 10 mil e alguma coisa. Eu vou diminuir bastante o gerenciamento. O processamento de LED talvez fique a mesma coisa, mas o gerenciamento eu vou fazer com um equipamento muito menor. Então, eu não posso fazer a quantidade de pixel da altura vezes a quantidade de pixel da largura e dividir pelos 650 milhões que o M2 faz. Isso você pode fazer para o processamento de LED. E quem te falou que a E2 faz 650 milhões? Foi só um chute. Não, ainda bem, você chutou errado, porque a E2 ela processa até 19 milhões de pixels. Fala, Oi, Matheus. tudo bem? Uma dúvida. Quando usar fibra normal e quando usar fibra ótica? Normal que eu digo HDMI. Porque no nosso orçamento tem uma diferença até considerável de valores. Distância, vou falar para você bem a real, distância.
Isso aí é o que mais interfere, tá? As duas funcionam do mesmo jeito. As duas, a fibra de luz que a gente chama, né? Dentro do galpão a gente fala fibra de luz e fibra HDMI. As duas vão funcionar, entregar do mesmo jeito. Existe um cuidado com a fibra HDMI, que é aquela fibra direto HDMI. O que é? Eu estou ligando aqui no estúdio, que está ligado o gerador, mas eu tenho que mandar um sinal para a TV lá fora, lá no espaço que não tem um gerador. Eu não vou ligar. Porque se eu ligar, eu queimo a porta da E2, da E3, do que for. E da TV também. Queima mesmo, tá, gente? Isso daí é fato. Queima a fibra, queima a porta, é dinheiro que vai. Manutenção. Só agora, na semana passada, o Edson passou para mim de manutenção de placas de E2, só R$30 mil. Que é justamente por vazamento de energia que entra. Então, assim, eu tenho que mandar... É uma coisa... Boa pergunta, Matheus. É uma coisa que vocês já têm que ter em mente. Olha, vou fazer um evento aqui, mas eu tenho que mandar um sinal fora, em outro lugar, outro gerador, outra energia, Enel, o que for. Eu tenho que colocar fibra de luz. Já pensa assim, vou vender com fibra de luz. E não vou vender com fibra HDMI. Perguntas mais? Por mim, eu passava o estilete em todas. Resumindo, gente, eu já passei, né? O Volpo falou que era 1 hora, já estou em 2h15. Conte com a gente, tá? Porque for necessário. Eu estou lá, meu telefone está... De vez em quando eu não atendo, mas é porque eu estou ou em reunião com alguém de vocês, ou de repente estou em casa, né? De vez em quando é bom ir. Coloquei uma frasezinha, né, que eu poderia passar horas falando sobre imagem, mas vocês têm evento para vender, então vão vender, gente. Pelo amor de Deus, a gente precisa vender, tá? Contem comigo, contem com a minha equipe, que está pronta para transformar a nossa demanda em entrega. Equipamento entrega imagem, equipe entrega resultado. Tá? E essa é minha equipe, a mais próxima, tá? São as pessoas que estão mais próximos a mim. Eu acho que todo mundo conhece todos aqui. Faltou algumas pessoas que eu não achei foto. Fiquei até de madrugada procurando, até 2h30 da manhã procurando foto. Essa foto aqui é rara, viu? Hã? Esse é o Bruno, esse é o Wesley. É o Wesley. É o Wesley que vai para eventos gringos. Ele saiu daqui, mas eu queria que ele estivesse aqui. Ele já não tá aqui agora. Essa foto aqui é rara, viu? Essa aqui eu vou guardar. A do Diegão. Vamos ver se carrega, né? Isso aqui agora, porque agora vem a parte do online. Será que funciona? Vamos ver? Mas peço de verdade obrigado para vocês, tá? E agradeço pela estrutura e por tudo que temos construído juntos. Acredito muito no crescimento da empresa e principalmente em cada um que está aqui hoje. Tá bom? Valeu, gente. Obrigado. Isso é verdade. A gente está junto para fazer acontecer. Obrigado. A gente foi para um Technicase que eu não esperava. Bacana. É isso. Vamos subir essa régua aí. Preparem-se que cada dia vai ser mais que o outro, né? A gente vai jogar o QR Code de avaliação. Se vocês puderem, por favor, avaliar. Agradeço. Volta? Quer que volta? Volta. Quer fazer uma foto aqui? Pode fazer. Quer vir aqui, Ivan, para fazer aí na foto? Aí, pode passar. Então, façam uma avaliação, agradeço. Vou enviar para vocês o certificado também desse treinamento. Muita gente perguntou, o treinamento está sendo gravado e esse material vai para vocês. Ele fica pronto em 1 semana, ou seja, na próxima sexta-feira ele vai estar no Impulse Up. Então vocês, quem não tem o cadastro ainda lá, pede para a Monique, de Gente Cultura, ela vai dar para vocês a licença, lá é o e-learning. Então a gente vai subir bastante conteúdo, inclusive esse aqui, para a gente ter como base para os próximos consultas, treinamentos, etc. Tá bom? Obrigado por participarem e dúvidas aí, continuem anotando e perguntando e parando a gente
no caminho aí para a gente poder compartilhar conhecimento, tá bom? Agradeço a participação de todos e todas aqui. Obrigado.